Olá, quinto ano. Hoje, dia 13 de novembro, estamos aqui para mais um encontro da disciplina de ciências. Lembrando, as nossas aulas presenciais já estão bem próximas de retornarem. Nessa semana, voltaram as turmas do sexto ao nono ano e na próxima semana será a vez de vocês, que são as turmas do primeiro ao quinto ano. A nossa escola está seguindo o protocolo de segurança, né, para que todos juntos nós possamos vencer a Covid, certo? E hoje vocês vão pegar o livrinho de vocês de ciências. A gente vai fazer a correção do que a gente estudou na aula passada. Na última aula nós falamos sobre o sistema reprodutor, né? Então, esse sistema, ele tem uma grande importância, assim como os outros sistemas também são importantes. Cada sistema do nosso corpo tem a sua função. E o sistema reprodutor, ele tem uma importância para os seres vivos, porque é quando os seres vivos conseguem produzir, né, seres da mesma espécie. E nós vimos que tem uma certa diferença no sistema reprodutor feminino e no sistema reprodutor masculino. Né? Os órgãos, eles mudam, né? E ficou como atividade pós-vídeo a página 177, como atividade de casa. E tinha assim, começava o terceiro quesito, observe as imagens a seguir e escreva o nome das estruturas. Depois escreva abaixo das imagens qual o sistema reprodutor, se ele é masculino ou feminino. Na primeira imagem, né, nós temos aí dois retângulos do lado esquerdo, dois retângulos do lado direito também. Então, ó, os dois primeiros retângulos, primeiro órgão, o útero, e o órgão de baixo, vagina. Do outro lado, nós temos mais dois retângulos, e um deles é a tuba uterina, está apontando para uma, né, delas, e os ovários. Então, esse sistema reprodutor, que tem a vagina, os ovários, tuba uterina, o útero, então, é o sistema reprodutor feminino, sistema reprodutor, no caso, da mulher. A segunda imagem, nós temos aí uma setinha, né, apontando para, tem um retângulo, né, com a setinha apontando para o testículo. Do outro lado, nós temos mais dois retângulos apontando para outras duas partes, que é o quê? A uretra e o pênis. Então, esses são os órgãos do sistema reprodutor masculino, são os órgãos dos homens, né? E ao longo da vida, esses órgãos, tanto do homem quanto da mulher, eles passam por umas mudanças, por algumas modificações, certo? No quarto quesito, a gente tinha assim: o que significa reprodução? Marque a alternativa correta. Vamos analisar as frases? É a capacidade que os seres vivos têm de produzir novos seres da mesma espécie? Frase certíssima, essa primeira. Quem marcou essa primeira frase está correta. Vamos ver por que é que a segunda frase está errada. É a preparação do corpo para uma nova fase da vida. Essa fase que o corpo está mudando é a puberdade. Então, não é reprodução. A puberdade é a preparação da pessoa para a fase adulta, para que ela vá, né, amadurecendo
o seu sistema reprodutor. É a maturação do sistema reprodutor masculino e do feminino? Não. Certo? Então, está aí a correção. Vocês podem pausar o vídeo para poderem fazer a correção, certo? Da página 177, que foi a atividade de casa da aula, deixada na aula anterior. E hoje nós vamos estudar outro sistema do nosso corpo. Então, vejam só como o nosso corpo ele é rico, né? Como ele realiza várias funções. Cada sistema tem a sua função, tem os seus órgãos. Cada um dos órgãos tem a sua função. Eles trabalham em conjunto, apesar de exercerem funções diferentes. Então, tá aí o quinto, né, que foi a frase que era para marcar. É a capacidade que os seres vivos têm de produzir seres da mesma espécie. É a primeira frase. E do que nós vamos estudar hoje, é o outro sistema, é o sistema endócrino. Nós vamos falar hoje sobre as glândulas e sobre os hormônios, certo? Então, ó, sistema endócrino, página 178. Nós estamos vendo aqui o nome de algumas glândulas. Hipófise, glândula ou glândula pituitária. O hipotálamo, glândula tireoide, timo, pâncreas, ovários, glândula pineal, testículos, suprarrenais, né? Aí você deve estar pensando aí, nossa, que nomes diferentes. A gente vai ver que cada glândula do nosso corpo tem uma função. E são funções que todos os dias nós realizamos, mas passa despercebido por nós. Certo? Então a gente vai ver o quanto essas glândulas têm importância em diferentes coisas do nosso corpo. As glândulas, elas também controlam, né, o sistema endócrino, que essas glândulas. Esse sistema, ele controla o nosso corpo. Assim como o sistema nervoso, quando a gente estudou, o sistema nervoso, ele também controla o nosso corpo. E o sistema endócrino, ele controla, ele coordena o nosso corpo e ele também produz hormônios. Esses hormônios são substâncias liberadas pelo nosso corpo. Então, essas substâncias, elas são liberadas. Cada hormônio tem uma função. Né? Se cada órgão tem uma função, cada hormônio vai ter uma função no nosso corpo. E, inclusive, tem pessoas que têm problemas porque ou tem excesso, que no caso excesso significa o quê? Muito. Tem muito, né, de um tipo de um hormônio e possui pouquíssimo hormônio, ou possui pouquíssimo hormônio, certo? Vocês têm uma tabela na página 178. Eu fiz um resumo dessa tabela, coloquei a tabela aqui só que de uma forma mais, né, resumida. Então, temos aqui o nome de algumas glândulas e as suas funções. Quando a gente fala em função, é o que realiza, é para que serve. Tireoide. Tireoide é a glândula responsável pela ossificação e crescimento. Nosso crescimento. Quando a gente fala em ossificação, é a questão de quê? Dos nossos ossos. Né? Então, ela é responsável por isso. Ela é localizada no nosso pescoço, né? Inclusive, tem algumas pessoas que ficam com problema na tireoide e ficam com a parte do pescoço alta. Então, essa pessoa vai ao médico e o médico examina, né? Passa exames para que a pessoa faça para ver se ela está com algum problema nessa glândula tireoide. Essa glândula, ela precisa de iodo para poder produzir o seu hormônio. Você provavelmente
na sua casa, quando os pais de vocês fazem as compras, vocês provavelmente já pegaram um pacote de sal e tem assim o nome, sal iodado. Esse sal ele recebe iodo justamente para que não faça mal à nossa saúde, inclusive para que não prejudique a nossa tireoide. Então, por isso que o sal, ele quando ele é retirado das salinas, ele recebe o iodo para que não prejudique a nossa saúde, inclusive o funcionamento da nossa glândula tireoide, certo? E é uma glândula importantíssima para o nosso corpo, certo? Então, é a primeira glândula que está listada aí no livro de vocês, na página 178. A segunda glândula, hipófise ou pituitária. Ela fica na parte inferior do nosso crânio. Quando a gente fala em crânio, estamos nos referindo, né, à parte da nossa cabeça. Nós daqui a pouco vamos ver a localização de algumas glândulas, tá certo? Daqui a pouco vocês vão ver nos slides em que partes do corpo essas glândulas ficam. Elas ficam em diferentes partes e elas têm diferentes funções. Essa glândula hipófise, ela controla outras glândulas, certo? Do nosso corpo. Ela é responsável pelo crescimento, pelo nosso crescimento. E quando essa glândula produz hormônio demais, tem um problema que é chamado gigantismo. São pessoas que crescem demais. Crescem muito mesmo. Essas pessoas atingem, inclusive, tem pessoas assim que atingem até mais de 2 metros de altura, certo? Então, isso é o gigantismo. Foi produzido muito hormônio do crescimento. Então, essa pessoa ela foi crescendo de uma forma descontrolada. Já a falta desse hormônio, né, quando esse hormônio não tem, nosso corpo não produz direito, tem o nanismo, que são aquelas pessoas que não crescem, certo? Então, se produz demais, a pessoa cresce demais. Se produz pouco, a pessoa não vai crescer direito. Então, a pessoa, ela muitas vezes até para de crescer na infância mesmo, né? Porque teve uma falha aí na produção desse hormônio. Tem pessoas que quando vão ao médico, né, o médico identifica se quando nós somos crianças e vamos ao médico, então o médico ele vai vendo se a gente está crescendo no ritmo certo. Se ele vê que não está crescendo, tem pessoas que tomam, inclusive esse hormônio, tem algumas crianças que fazem um tratamento para que elas possam crescer. Elas não ficam, muitas vezes elas não ficam do tamanho de um adulto, de uma pessoa que não tem esse problema, mas pelo menos ela cresce um pouco, né? Temos outra glândula, né, que é o nosso pâncreas. O nome é o pâncreas mesmo, tá? Tem pessoas que falam, as minhas pâncreas. As pâncreas é o pâncreas mesmo, e é um órgão só, certo? Tem pessoas que acham pâncreas, acham que nós temos vários, mas é um. Nós temos, né? Nós temos vários. Então, eles, as minhas pâncreas não. Você só tem um pâncreas, certo? O pâncreas, ele tem uma função importantíssima. Ele regula a quantidade de glicose. O que é glicose? É o açúcar do nosso sangue. Então, quando essa glândula ela para de produzir esse hormônio na medida certa, então é aí quando muitas pessoas ficam diabéticas. E a diabetes ela não tem cura, ela tem controle. Então, por isso que é importante a gente também controlar a quantidade de açúcar que a gente come, para que essa glândula ela possa trabalhar na medida certa. Porque se a gente comer açúcar demais, ela não vai dar conta, né? Então, não vai adiantar. E o pâncreas produz a insulina e o glucagon, que são hormônios que controlam justamente a quantidade do açúcar no nosso organismo. Inclusive, tem pessoas diabéticas que elas tomam remédios e controlam, mas tem pessoas que têm que tomar todos os dias
tem que tomar a insulina, porque o corpo dela não está produzindo. Então, a taxa da diabetes dela está muito alta, ela precisa tomar esse hormônio, certo? Para que esse açúcar possa ser controlado. Temos um outro tipo de glândula, que são as glândulas suprarrenais. Elas ficam nos nossos rins. Os nossos rins, eles também têm uma função importantíssima no nosso corpo. Os rins, eles filtram o nosso sangue. É por isso que quando nós vamos ao banheiro, vamos fazer xixi, o nosso xixi, nele sai o que não serve do nosso corpo. Então, tem as toxinas que nós liberamos na urina. É por isso que a nossa urina ela é ácida, certo? Porque os rins filtrou aquilo que não prestava, aquelas substâncias tóxicas. Os rins, ó, vão eliminar do nosso corpo, né, quando a gente vai fazer xixi. Produzem, né, as suprarrenais, elas produzem adrenalina. Você provavelmente já ouviu essa palavra, adrenalina. Adrenalina é o hormônio responsável, esse hormônio ele é produzido quando nós temos fortes emoções, certo? Por exemplo, você tomou um susto, seu coração começou a acelerar, você ficou tremendo, porque você recebeu uma dose de adrenalina no seu corpo. Se você ficou muito feliz, às vezes nós recebemos uma notícia, nós ficamos muito felizes, ou nós ficamos muito tristes, e esse hormônio da adrenalina, ele termina agitando o nosso corpo, né? Então, tem algumas situações que a gente recebe, né? Nosso corpo ele injeta uma dose maior desse hormônio e, né? Infelizmente, tem algumas situações que a gente não gostaria de receber esse hormônio, né? Quando são emoções ruins, quando são notícias ruins, enfim. Mas os ovários, essas glândulas só existem nas mulheres. Os ovários, eles são responsáveis pelas características sexuais femininas, as características das mulheres. É por isso que durante a adolescência, o corpo da mulher muda, né? A mulher, ela passa a ter, né, no caso, a menina, a adolescente, ela passa a ter a primeira menstruação, os seios crescem, crescem pelos pelo corpo. Então, é essa mudança que acontece. Então, quem provoca essas mudanças são os ovários. Os homens têm as glândulas, né, os testículos, glândulas masculinas. E também são responsáveis pelas características sexuais masculinas, né? Por exemplo, o que acontece com o homem durante a adolescência? A voz começa a mudar, a voz começa a engrossar, começa a nascer pelos, né, pelo corpo, né, barba, bigode, os ombros começam a ficar mais largos, então o corpo ele vai tendo essa modificação. E tudo é em virtude dessas glândulas. E é aí que nosso corpo, né, ele está sendo preparado para que um dia, né, quem deseja ter um filho, possa se reproduzir, possa ter o seu filho, né? Está preparando o sistema reprodutor da pessoa. Os hormônios, eles são responsáveis pelo funcionamento do nosso corpo, junto com o nosso sistema nervoso, né? E os hormônios, eles estão, ó, circulando no nosso sangue, certo? Então, é por isso que a gente tem que ter cuidado com a grande quantidade de açúcar que a gente come, porque o açúcar a gente comeu, o açúcar vai circular pelo nosso sangue também. Se a gente comer açúcar demais, não teremos insulina suficiente para poder combater esse açúcar. É aí que vem a diabetes. Ó, glândula hipófise, olha onde ela fica, ó. Vocês estão vendo aqui onde a setinha está passando. Fica na base do cérebro, né? Fica na parte do nosso crânio. Produz a maior parte dos hormônios controladores do nosso corpo. É a principal glândula
do sistema endócrino, né? Já que ela controla outras glândulas, então ela é a principal. Ela é ligada pelo hipotálamo. O hipotálamo, vocês têm um desenho na página 180, né? O hipotálamo, ele é um fio bem fininho, certo? Um cordãozinho bem fininho. E temos outros, olha aí, outros tipos de glândulas. O fígado, as glândulas sudoríparas, glândulas mamárias, lacrimais, sebáceas e salivares. Quando nós estudamos sobre o sistema digestivo ou sistema digestório, nós falamos sobre essas glândulas salivares, né? Aquelas glândulas que produzem a saliva. E a saliva, ela tem uma grande importância para o nosso corpo, inclusive para a nossa digestão. Olha onde está localizado o fígado, ó, onde a setinha está passando. Maior glândula que nós temos no nosso corpo. O fígado libera vitaminas e minerais também. Tem algumas pessoas que sentem fortes dores no fígado. Tem pessoas que acumulam gordura no fígado, então sentem muita dor. Inclusive, essa dor, às vezes, ela é confundida com problemas na vesícula. Então, é bom a pessoa ir ao médico para ele identificar se realmente é um problema no fígado ou é um problema na vesícula. É uma dor muito forte que a pessoa sente do lado direito do corpo, a parte do lado direito, né, da barriga. Então, agora a gente vai falar sobre uma situação que a gente acha desagradável, o suor, né? Muitas vezes a gente está suado, aquele suor nos incomoda, mas o suor, ele libera do nosso corpo as toxinas, vai liberar aquilo que está nos fazendo mal. Então, as glândulas sudoríparas, elas mantêm a temperatura do nosso corpo, né? Elas controlam essa temperatura do corpo da gente. E nós temos glândulas sudoríparas por todo o corpo. É por isso que muitas vezes nós ficamos com o cabelo suado, as costas suadas, a barriga, as pernas, porque nós temos por todo o nosso corpo. E sai mesmo, né? Libera mesmo o líquido que é o suor. Então, Quando a gente está suado, né, a gente correu tudo, então está saindo aquilo que está nos fazendo mal. É uma situação desconfortável estar suado, claro, mas tem esse lado bom, né? Porque libera aquilo que faz mal para o nosso corpo. As glândulas mamárias, nas fêmeas, né, nas mulheres, elas têm a função importante. Liberam leite para os recém-nascidos, né? As mulheres liberam leite para os recém-nascidos e nas espécies animais, as fêmeas amamentam os seus filhotes, né? No caso, quando a gente vai classificar os animais, o grupo dos mamíferos, as fêmeas apresentam essas glândulas e elas vão amamentar os seus filhotes. Glândulas lacrimais. Quando a gente chora, nós liberamos o quê? Lágrimas. Então, essas lágrimas são produzidas pelas glândulas lacrimais. Às vezes, o nosso olho ele começa a lacrimejar também do nada, né? Não precisa a gente necessariamente estar chorando. Então, são essas glândulas também que estão produzindo esse líquido. E outra coisa muito importante, essa glândula, ela também lubrifica os nossos olhos. É por isso que nós sempre estamos piscando os nossos olhos. E nós piscamos e não sentimos, né? E é muito importante a gente piscar os olhos, porque no que a gente está piscando o olho, a gente está lubrificando o nosso olho. Aí tem pessoas que ficam assim, eu vou passar um tempão sem piscar. Não faça isso, você vai ressecar os seus olhos. Então a gente precisa, o olho da gente está sempre piscando para justamente lubrificar, para ele não ficar resseco, né? E a gente sabe, quando a gente chega, por exemplo, num lugar que tem ar-condicionado, a gente sente um pouco o olho resseco, né?
Então, não é legal. Quando a gente está em lugar com muita poeira, também a gente sente o nosso olho coça, né? Fica resseco. Então, as glândulas sebáceas. As glândulas sebáceas, elas ficam principalmente, né, no nosso couro cabeludo e no nosso rosto. É por isso que o rosto geralmente é uma parte do corpo oleosa, por causa dessas glândulas sebáceas. Então, elas se acumulam, elas formam aqueles cravos, né, que são aqueles pontos pretos no nosso rosto. Mas aí você sempre fazer a higiene do seu rosto, não vai juntar cravo. Agora, veja só, tem gente que faz assim: meu rosto tá oleoso. Aí, lavou o rosto. Quando dá 10 minutos, a pessoa quer lavar de novo o rosto. O seu rosto ele vai ficar mais oleoso ainda. Sabe por quê? Porque isso é uma defesa do seu corpo. Então, se você lavou seu rosto agora, aí daqui a 5 minutos você vai lavar de novo, aí daqui a 5 minutos você quer lavar de novo, o seu corpo ele vai querer reagir. Então, ele vai produzir mais sebo, ele vai produzir mais oleosidade na sua pele. Inclusive, isso é dito pelos dermatologistas. Então, tem os horários certos da gente fazer higiene no nosso rosto, né? A gente pode usar um sabonete esfoliante para poder tirar os cravos, né? Então, essas glândulas sebáceas liberam sebo. Esse sebo, essas glândulas sebáceas, elas lubrificam e flexibilizam a nossa pele. Claro que a gente precisa ter uma certa higienização para que essas glândulas não provoquem mau cheiro, tá? Mas não é você também lavar o seu rosto de 5 minutos, não, porque aí sua pele vai começar, vai entender que está precisando de mais hidratação, então vai começar a produzir mais oleosidade. Glândulas salivares, elas produzem a saliva, né? A saliva é muito importante porque quando nós vamos comer, molhamos o alimento com a saliva e assim facilita, né? Facilita quando a gente vai engolir esse alimento. E olha o nome dessas glândulas, ó. Glândula parótida, sublingual, submaxilar. São os nomes bem diferentes. Quando eu disse a vocês que os nomes que quando nós vamos estudar o corpo humano, que nós vemos, são os nomes bem diferentes, né? E agora, a gente vai fazer a página 183, página 183, certo? Vou fazer essa página com vocês porque está falando aí alguns tipos de glândulas. Então, pelas pistas, a gente vai descobrir que glândula é essa. Quarto, né? Tem aí começando o quarto. Escreva o nome das glândulas que podem ser relacionadas a situações como estas. Letra A. Carlos cresceu muito além do normal. O médico disse que ele estava com gigantismo. Aquela pessoa ó, que cresceu além do que deveria. Então, qual glândula aí afetou nesse crescimento? Glândula hipófise. Hipófise. Então, você pode colocar hipófise ou pituitária. Hipófise ou pituitária na letra A. Letra B. Maria está com problemas de saúde devido à deficiência de iodo no organismo. Qual é a glândula que pode afetar isso? E vou dar uma dica: essa glândula está localizada no nosso pescoço. Inclusive, algum distúrbio nessa glândula pode fazer com que as pessoas engordem também, né? Se for tiver um distúrbio hormonal nessa glândula. Que glândula é essa? Glândula tireoide. Tireoide. Letra B. Letra C. Lúcia chegou à sua casa muito vermelha.
pois levou um grande susto. Um cachorro avançou sobre ela. Quando ela tomou um susto, ela recebeu uma dose do hormônio adrenalina. Então, quem são as glândulas responsáveis por esse hormônio? Suprarrenais. Letra C, suprarrenais. Letra D. O senhor Gustavo está com diabetes e precisa tomar insulina. Está com diabetes, ele precisa controlar esse açúcar no sangue dele. Então, vai ser o quê? Letra D. Quem é que produz a insulina? Pâncreas. Pâncreas. Letra E. Vovó ficou admirada por Luiz, seu neto, pois Luiz, seu neto, já estava com barba e voz grave. A mudança no corpo do menino é responsável por que glândula? Por que glândulas? Testículos. Letra E, testículos. Letra F. Lourdes foi repreendida pelo pai e chorou muito. Quando nós choramos, nós produzimos lágrimas. Então, quais são as glândulas? Glândulas lacrimais. Glândulas lacrimais. Letra G. Corina estava com dor de ouvido. O otorrino disse-lhe que era excesso de cera no ouvido. Quem é que produz a cera? São as glândulas sebáceas. Glândulas sebáceas. Certo? Elas produzem a cera, produzem a oleosidade, essas glândulas. Certo? Nós temos principalmente no rosto, no couro cabeludo. Mas no nosso ouvido a cera ela é produzida por essas glândulas também. Quinto, muito fácil. Assinale apenas a resposta correta. As glândulas salivares ajudam na respiração. Será que as glândulas salivares ajudam a gente a respirar? Não, não ajudam na respiração. Na circulação, será que elas ajudam são elas que ajudam nosso sangue a circular e nosso coração a bater? Não. Ajudam na digestão? Sim. E quando nós comemos, né, elas umedecem o alimento para poder facilitar, né, o processo de mastigação, né? Então, ó, está aí, correção. Letra A, hipófise ou pituitária. Letra B, tireoide. C, suprarrenais. D, pâncreas. E, testículos. F, lacrimais. G, sebáceas. E o quinto quesito, você deve marcar a opção digestão. Página 182 é a atividade de casa e tem aí. Marque com o X as frases verdadeiras. Tem 3 frases verdadeiras nesse quesito. O sistema endócrino não regula nem controla as funções do nosso corpo. Será que foi isso que a gente viu, que ele não regula nem controla? O sistema endócrino é formado por um conjunto de glândulas. Tá fácil, né? Que a gente falou bastante
nessa palavra glândulas hoje. As glândulas endócrinas lançam sua secreção diretamente no sangue. As substâncias lançadas no sangue pelas glândulas são chamadas de hormônios. Tem palavras aí que nós falamos bastante hoje. Foi? Segundo, relacione as glândulas endócrinas com cada parte do corpo feminino. Então, tem aí numerados de 1 a 5. Tem as setinhas numerando. Então, tem aí as opções: tireoide, ovários, pâncreas, hipófise e suprarrenais. Terceiro, faça a correspondência: glândulas endócrinas, glândulas exócrinas. São glândulas de secreção externa, possuem canais especiais que conduzem seus produtos para o exterior da glândula. Glândulas endócrinas, no caso aí as outras glândulas, são de secreção interna responsável pela produção de substâncias denominadas hormônios. Quando a gente fala de exo, a gente está se referindo a fora. Estou dando a dica. Quando a gente fala em endo, significa dentro, certo? Então, na próxima aula, a gente faz a correção. Façam a atividade. Tem algumas pessoas que estão mandando, tem algumas pessoas que aqui ainda precisam mandar, porque não mandaram até agora algumas atividades, certo? Então, hoje, nós ficamos por aqui. Então, um ótimo final de semana para todos vocês. E até a próxima semana. Lembrando, nossas aulas presenciais estão bem próximas de voltar. Estamos esperando